a matilha e os boiadeiros. Essa história se passa entre as décadas de 30 e 40. Naquele tempo, como não existiam caminhões para transporte de cargas vivas, usava-se muito os serviços dos famosos boiadeiros. Os mesmos eram encarregados de transportar por via terrestre os bois ou cavalos, que algum fazendeiro comprava de outro que criava. Era um trabalho árduo e cansativo, pois às vezes os boiadeiros viajavam dias, se deslocando de uma fazenda a outra, que muitas vezes ficavam em outros estados. Na cidade de Adamantina, no interior de São Paulo, existia um fazendeiro que tinha milhares de cabeças de gado e era dono de um dos maiores abatedouros da região. Também era dono de um estábulo de vacas leiteiras. Ele ficou sabendo por meio de outros criadores que no estado, onde hoje se localiza o Mato Grosso do Sul, tinha uma fazenda com alguns animais holandeses, onde se procriavam rapidamente e rendiam muitos litros de leites. Logo ele se interessou e resolveu averiguar o local e comprar alguns exemplares. Esse rei do gado de Adamantina tinha um capataz que era de muita confiança, onde o mesmo ajudava a administrar as fazendas dele. Esse capataz, de nome Jonas, já tinha sido há um tempo atrás um boiadeiro de mão cheia, muito requisitado na região pelos fazendeiros locais para tocar as viagens de transportes de animais. Como Jonas era bem experiente e entendia muito bem de gado, o fazendeiro resolveu não ir e enviar Jonas com mais alguns subordinados para o Mato Grosso do Sul para averiguar esses tais animais e negociar a compra de alguns deles. Saíram bem cedo em uma segunda-feira, montados nos melhores cavalos da fazenda com destino à cidade de Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul. Foram Jonas e mais 3 vaqueiros. Eram 250 quilômetros para chegar a seu destino final. Demoraram cerca de 7 dias para chegar a tal cidade, mas antes teriam que atravessar o famoso e deslumbrante Rio Paraná. O mesmo divide os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Chegando a tal cidade, acharam a tal fazenda, viram os gados, negociaram a compra de 50 exemplares, todos entre machos e fêmeas. Mas antes passaram o dia descansando, pois teriam mais uma jornada de 250 quilômetros de retorno. E dessa vez iria demorar mais, pois iriam transportar os gados juntos. A jornada de volta foi tranquila, até certo ponto. Chegando à cidade de Brasilândia, ainda no estado de Mato Grosso do Sul, os boiadeiros encontraram alguns moradores locais que alertaram eles que uns dias atrás choveu muito e o rio Paraná estava muito cheio e vinha a transbordar. Um dos moradores fez um comentário. Vocês são corajosos mesmo de andar por essas terras em plena quaresma. São terras perigosas e amaldiçoadas, principalmente nessa época do ano. Jonas deu um sorriso de leve e falou: não acredito em superstições. Jonas logo resolveu alterar a rota e subiram mais ao norte, onde o rio era bem mais estreito e fácil de passar por causa das chuvas que caíram. Mal sabia ele que esse seria o pior erro que ele cometeria em toda a sua vida. No meio do caminho, eles notaram que haviam passado por algumas aldeias indígenas, mas não deram bola no início. Mas notaram que alguns desses índios eram um pouco diferentes de homens normais. Eram altos, muito magros, porém fortes, esguios, e os encaravam astutamente pelos caminhos percorridos. Alguns quilômetros antes de chegar ao rio, montaram um pequeno acampamento, se alimentaram e foram dormir. Foi aí que tudo mudou. O ataque. Já era bem escuro, talvez por volta das 22 horas. Eles começaram a escutar a boiada mugir muito alto. Os cavalos ficaram bem inquietos. Dava para notar o medo no olhar dos animais. De repente, eles escutaram vários gritos, muito, muito altos, como se fosse uma mescla de homens e porcos uivando. Esses uivos fizeram todos gelarem as espinhas, e de pronto eles empunharam suas espingardas. A boiada instintivamente começou a formar um círculo. É o que fazem quando são atacados por um predador. Na natureza, geralmente os animais mais velhos e filhotes ficam no centro dele, protegidos pelos demais. Ao redor deles, os homens notaram figuras negras muito grandes,
Os mesmos corriam de quatro e saltavam sobre a boiada. Os boiadeiros começaram a desferir vários disparos, mas sem sucesso de acertarem alguma coisa. O breu tomava conta do lugar. Apenas a luz da lua e da pequena fogueira iluminavam o local. De repente, os ataques cessaram, mas o medo ainda dominava todos, pois ninguém sabia o que tinha acontecido direito. Logo que saíram os primeiros raios de sol, eles notaram o caos que rondou a noite passada. Acharam alguns animais abatidos, com feridas bem profundas. Suas carnes pareciam que foram rasgadas por foices, de tão extensas que eram, as mordidas tão grandes que nenhum animal que eles pudessem conhecer conseguiria proferir tal feito. A brutalidade foi tanta que o campo mais parecia um cenário pós-guerra da Idade Média, com muito sangue e vísceras espalhadas por todo lado. Todos muito assustados, arrumaram suas coisas rapidamente e continuaram com a viagem e a tocar o rebanho. No caminho, eles notaram que estavam sendo seguidos bem de longe por aqueles tais índios que viram no dia anterior a quilômetros atrás. Continuaram o trajeto. Como já estava chegando ao final da tarde, eles resolveram montar acampamento na beira do rio, para evitar passar com a boiada à noite pelas águas do grandioso rio Paraná. Não notaram mais a presença dos índios. Pensaram que eles deveriam ter tomado outro rumo. O segundo ataque. Os boiadeiros receosos não conseguiram pegar no sono, e com razão. No meio da noite o pandemônio começou novamente, os animais inquietos e fazendo barulho. As sombras negras começaram a circundar novamente eles. Mas os boiadeiros dessa vez estavam com o intuito de revidar fortemente e foram de encontro a tais criaturas. Quando de repente uma delas pula sobre eles, escancara os dentes e levanta-se nas patas traseiras. É um cachorro enorme, de pelagem negra e orelhas pontudas, olhos amarelos que mais pareciam um par de lampiões acesos. Uma das garras enormes da criatura, que pareciam lâminas de 15 centímetros, é cravada no peito de um dos boiadeiros e o joga longe. Prontamente, Jonas dispara sua espingarda na criatura, que recua e solta um uivo ensurdecedor. Um dos boiadeiros se ajoelha e suplica a Deus por misericórdia. Logo em seguida, os demais correm cada um para um lado. O homem que foi ferido pela criatura consegue se levantar, e mesmo com cortes profundos e sangrando muito, consegue correr também. No meio do tumulto, homens e animais correm pelas suas vidas em direção ao rio. Como em uma única manada, todos adentram as águas para escaparem da morte certa, na beira daquele lugar maldito. No meio do rio, Jonas escuta os gritos do boiadeiro que entrou em choque, que tinha se ajoelhado pedindo ajuda a Deus. Jonas era um homem corajoso, mas dessa vez nada lhe faria voltar para prestar socorro ao seu companheiro. Já do outro lado do rio, os 3 boiadeiros restantes notam o horror na outra margem. As criaturas dilacerando os animais que conseguiram caçar, os uivos, aqueles uivos que iriam aterrorizar a vida daqueles homens pelo resto de suas vidas. Depois que atravessaram o rio, eles praticamente fizeram quase todo o caminho sem parar. De 50 animais que eles transportavam, apenas 27 gados e mais 2 cavalos chegaram em seu destino final, em Adamantina, São Paulo. Muitos morreram nos ataques, outros pelo caminho, devido a ferimentos ou cansaço. Chegando à fazenda, quase ninguém acreditou na história, mas como Jonas era um homem muito sério e de confiança, o patrão acabou aceitando a versão dita por eles. O homem atacado pela criatura que teve seu tronco quase aberto se recuperou. O segundo boiadeiro, que era um rapaz jovem, ficou tão traumatizado que resolveu voltar para o sul do Brasil. Dizem que até virou padre. Jonas nunca mais quis exercer a função de boiadeiro, e por anos ele teve pesadelos terríveis, daquele que seria o pior dia da sua vida. A professora Mônica.
Certa vez, num lugar afastado do centro da cidade, aconteceu um fato que os moradores se recordam até hoje. A professora Mônica chegou atrasada para dar aula aos seus alunos que já a esperavam dentro da sala. Era uma manhã gelada de garoa fina. Nem passou pela sala dos professores, foi direto para a sala de aula. Bom dia, meus queridos. Desculpem o atraso. Bom dia, professora, responderam alguns alunos. A professora Mônica pediu para que eles formassem um círculo com as carteiras, pois iria dar uma aula diferente naquele dia. Os alunos gostavam de aulas diferentes. Rapidamente sentaram-se em círculo e a professora também ocupou uma das carteiras do círculo. Gente, começou ela, quero que cada um de vocês me conte alguma coisa boa que fizeram ontem para alguém. Todos pararam pensativos, tentando lembrar do dia anterior. Andressa, uma aluna muito esperta, começou. Professora, eu lavei toda a roupa para minha mãe. Ela ficou muito contente comigo quando chegou do trabalho. Muito bem, Andressa, parabéns, disse a professora. Ronaldo também falou. Professora, ontem eu dei a metade do meu chocolate para o Adriano na hora do recreio. Que legal, Ronaldo, sorriu a professora. Jocélia falou. Eu fiz a mamadeira do meu irmãozinho porque minha mãe estava com ele no colo. A professora ia elogiando a todos. Romualdo disse, eu ontem achei um cachorrinho na rua e levei ele para minha casa. Agora ele é meu e eu vou cuidar dele. Vanessa apartou. A professora disse para contarmos algo de bom que fizemos para alguém e não para um animal. A professora acudiu Romualdo. Não, Vanessa, não diga isso, porque cachorro também tem vida e sentimentos. Então podemos dizer que o Romualdo fez uma coisa bacana. Priscila perguntou. Professora, a senhora está tão pálida hoje, o que aconteceu? Eu estou pálida? Nem percebi. Mas vamos continuar. E você, Priscila? O que fez de bom ontem? Bom, começou Priscila. Não sei se conta, mas eu ajudei a professora de matemática a levar suas coisas para o carro. Muito bem, é claro que conta. Samuel disse. Eu não lembro nada de bom que eu fiz ontem para alguém. Você me deu uma bala, lembra? Comentou a professora Mônica. Fazer coisas boas não quer dizer coisas grandiosas. Nas pequenas coisas, nos sentimentos que temos de bom, tudo isso conta. Tudo o que fazemos de bom conta. Devemos todos os dias dizer um obrigado a alguém. Eu te amo para alguém. Todos os dias são bons para refletirmos sobre quantas coisas boas fizemos ou podemos fazer para deixar alguém feliz. Ah, é mesmo, mas foi só isso. E já está muito bom, disse a professora. A conversa continuava enquanto lá fora o vento soprava forte fazendo a garoa escorrer pela vidraça. Todo mundo lembrou de alguma coisa boa que fez. Todos estavam gostando daquela aula diferente. E a senhora, professora? O que fez de bom para alguém ontem? Bom, eu estava morrendo de saudades dos meus pais e fui visitá-los depois da aula. Foi maravilhoso, dei muitos beijos e abraços nos meus 2 velhinhos, dizendo que os amo muito. Não sei. De repente me deu essa vontade de abraçar e beijar também minha filha, meu filho e meu marido, e dizer que os amo demais. Aliás, devíamos fazer isso todos os dias, dizer às pessoas que as amamos. Por exemplo, eu amo todos vocês. Cada um de vocês é um pedacinho da minha história. De repente, alguém bateu na porta e entrou. Era a diretora com ar de tristeza, quase chorando. Estranhou a sala em círculo. Com licença, pessoal, desculpem não ter vindo aqui antes, mas tenho uma péssima notícia para vocês. Todos estavam curiosos e a diretora prosseguiu. Recebemos uma notícia esta manhã de que a professora Mônica deslizou com seu carro pela pista molhada, saiu em zigue-zague e bateu de frente com um caminhão que não conseguiu frear. Infelizmente, a professora se foi. Todos, boquiabertos, olharam para o lugar onde a professora estivera conversando com eles todo aquele tempo, e ela não estava mais ali. Viram uma fugaz fumacinha branca se dissipando no ar. Pacto de sangue. Sara tinha 12 anos quando conheceu na escola aquele belo menino. Bruno tinha a mesma idade, 12 anos. Estavam na mesma classe. Foi paixão à primeira vista. Olhavam-se enamorados, esquecidos da matéria. Certo dia, na hora da saída, Bruno tomou coragem e pediu Sara em namoro. Foi o dia mais feliz daquela menina. Namoraram em segredo, pois sabiam que eram muito novos e não teriam a permissão de seus pais. No início do ano letivo seguinte,
Já os dois na 7ª série. Sara chegou com a triste notícia. Vamos nos mudar de São Paulo. Vamos para Sergipe por causa do serviço de meu pai. Bruno ficou desesperado. Vamos fugir. Sara, chorando, responde. Não posso. Bruno tira de sua bolsa um estilete e pede. Então vamos fazer um pacto de sangue. Vamos jurar que um dia vamos nos encontrar, esteja onde estivermos, e que então vamos ficar juntos para sempre. Eu prometo que quando crescer vou te procurar e jamais terei outra namorada. Sara, em juramento de sangue, também prometera a mesma coisa. Com um pequeno corte na palma da mão, selaram o pacto. 10 longos anos se passaram e Sara já nem se lembrava mais do namorico de infância. Estava feliz e de casamento marcado com Rodrigo, um rapaz que conhecera na faculdade de engenharia química. A família de Sara já havia se mudado mais 2 vezes por causa do serviço de seu pai. Agora eles estavam em Santa Catarina. No dia do casamento de Sara, os noivos já no altar, quando o padre perguntou se havia alguém que sabia de alguma coisa que impedisse aquele casamento, que falasse ou se calasse para sempre, um grito ecoou pela igreja, machucando os ouvidos de Sara. Eu sei de algo que impede esse casamento, senhor padre. Esta mulher fez um pacto de sangue comigo e estou aqui para levá-la. O coração de Sara gelou-se quando viu ao seu lado aquele rapaz pálido estendendo-lhe as mãos. Vamos, Sara, ficaremos juntos pela eternidade. Na igreja houve um grande tumulto. Ninguém conseguia entender como uma moça tão jovem tivera de repente um infarto fulminante. Entendiam menos ainda o motivo de a noiva ter estendido as mãos para um espaço vazio, pedindo perdão, como se ali tivesse alguém. Não brinque com os mortos. Aqueles olhos extremamente azuis chamaram a atenção de Bianca naquela noite. O baile ia animado e ela não conseguia desviar o olhar daquele belo rapaz que ali se divertia quase do seu lado. Ela precisava ficar com ele. Era o rapaz mais lindo que ela já tinha visto em toda a sua vida. Deu um jeito de esbarrar nele e, de acordo com seu plano, conseguiu chamar-lhe a atenção, pois ela também era uma garota muito bonita. Depois de Bianca jogar muito charme, o rapaz se apresentou. Oi, meu nome é Rafael, e o seu? Essa foi a deixa para que os dois pudessem ficar juntos o resto do baile. Bianca havia se esquecido até que tinha saído junto com seus 3 amigos, Pedro, Mariana e Vanderlei. Voltaram a se encontrar no final do baile para irem embora juntos. Na volta para casa, passaram em frente ao cemitério exatamente às 3 horas da madrugada. Vanderlei de repente para e, na maior zoeira, desafia os outros a entrarem ali. Duvido a gente entrar aí e chamar os mortos para vir conversar com a gente. De início, todos olharam para ele assustados, mas depois começaram a rir e toparam. Pularam o enorme portão de ferro e, meio ressabiados, começaram a vagar por entre os túmulos. As fotos sombrias e os epitáfios nas lápides chamavam a atenção do grupo. Olha essa foto. Coitada, morreu com 16 anos, a mesma idade da maioria de nós. Morreu. Antes ela do que eu, falou rindo Mariana. Todos começaram a rir. O impressionante é que mesmo depois que a graça passou e que todos pararam de rir, uma gargalhada gutural começou a ecoar por entre os túmulos. Agora aquele bando de adolescentes não estava achando mais graça nenhuma. Quem tá aí? Isso não tem graça, disse Vanderlei, o mais velho do grupo. Vamos sair daqui, pessoal. No instante seguinte estavam todos correndo. Correram feito loucos em direção ao portão, mas o portão parece que havia sumido. As meninas choravam freneticamente. Aquela risada infernal ecoava por todo o cemitério. Eu quero sair daqui, gritava Bianca segurando fortemente as mãos de Rafael, e a risada ficava cada vez mais estridente. Desesperados, mais cansados, todos se abraçaram e se encolheram a um canto. Rafael, o colega que eles conheceram naquela noite no baile, de repente se levanta e diz: Pessoal, não vamos nos deixar abater. Vamos sair daqui. Com essas palavras, ele deu coragem aos outros que se levantaram e começaram a segui-lo em busca do portão de saída. Caminharam muito por entre os túmulos mal iluminados pela luz da lua. Ao longe,
Avistaram o portão e correram em sua direção. Porém, quanto mais corriam, mais o portão se distanciava. Quando já estavam sem fôlego para continuar, Bianca encostou-se num dos túmulos e, de repente, todos os pelos de seu corpo se eriçaram. A foto na lápide mostrava um lindo garoto com os olhos extremamente azuis. Era Rafael. Não teve forças para gritar, apenas chamou a atenção dos outros para aquela terrível descoberta. Todos olharam para Rafael. O rapaz sorriu e apontou seu epitáfio onde todos leram: "Já fui o que tu és. Serás o que sou hoje." Dizem que os 4 amigos daquela noite nunca mais foram os mesmos. A lição. Alguns vão dizer que não tenho sentimentos, outros que sou apenas uma pessoa curiosa. Mas se tem algo que sempre despertou minha curiosidade, foi a morte. Era só chegar ao meu conhecimento que havia algum cadáver próximo, para minha excitação aumentar, e eu me dirigir para o espetáculo. É assim que eu defino cadáveres expostos em vias públicas, um grande espetáculo. Não sou uma pessoa doente, sou casado há 30 anos com a mesma mulher e tenho 2 filhos. Gosto de fazer programas em família, beber com amigos, contar piadas e assistir jogos de futebol pela televisão. Mas observar mortos na rua sempre foi minha paixão secreta. Numa sexta-feira, voltava de carro para casa depois de um dia cansativo de trabalho, quando avistei uma aglomeração de pessoas na rua. Meu coração começou a bater mais forte. Sentia que ali havia acontecido um acidente. Parei meu carro em frente a uma loja de roupas e andei apressadamente em direção à aglomeração de pessoas. A primeira coisa que eu vi foi uma moto com a frente toda destruída, e mais à frente um ônibus parado. Entre a moto e o ônibus, me deparei com um corpo já coberto por um saco preto. Me agachei e puxei o saco. Foi quando o mundo parou. Não conseguia mais respirar. O rosto estava quase todo esfolado. Mas o pouco que eu podia ver, tinha certeza que era meu filho. Não podia ser ele. Era tão jovem. Acabara de completar 19 anos. Lágrimas jorravam do meu rosto. Do meu lado direito, surgiu uma menina apontando um celular para o que sobrara do rosto do meu filho. Dei um grito e fui em direção a ela para tomar o celular. Algumas pessoas riam da situação. "Será que vocês não respeitam o sofrimento dos outros?" Gritei para a multidão. Avistei um senhor que ria bastante no meio da multidão. O reconheci na hora, mas aquilo não poderia ser verdade. Eu tinha visto aquele homem morto na semana passada. Ele andava na rua quando sofreu um infarto. Seus olhos estavam sobre mim. Seus lábios se moviam vagarosamente. Eu podia entender o que ele estava dizendo e ele dizia: "Como é que você se sente agora?" Do meio da multidão, começaram a aparecer outras vítimas de acidentes que eu presenciei. Todas apontavam e riam. Uma garota, que havia caído da janela do 5º andar de um prédio, dançava e cantava em volta do corpo do meu filho. Mais pessoas iam chegando. O rosto de todas elas expressava curiosidade. Ninguém respeitava o meu sofrimento. Toda hora, um curioso vinha descobrir o corpo do meu filho, apenas para saciar a sua curiosidade. Agora entendo que não é certo brincar com o sentimento dos outros, mas paguei caro para aprender essa lição. Não sei se os mortos estavam ali de verdade, ou se foi o choque de ver meu filho estirado que me levou àquela situação. O fato é que agora penso 2 vezes antes de saciar a minha curiosidade. O quadro. Não sou um cara supersticioso. Para um mineiro de 65 anos, sou bastante crédulo. Morei a minha vida inteira na roça. Ouvi histórias de todos os tipos: procissão de caveiras, lobisomens e mulas sem cabeça. A que eu mais gostava de ouvir era sobre um túmulo acorrentado que havia no cemitério da cidade. Segundo os antigos, o morto que ali habitava tinha pacto com o coisa ruim, e que todas as noites a sua alma voltava ao corpo tentando se libertar do caixão. Mas como a corrente tinha sido benzida pelo padre, ele não conseguia, e então começava a bater palma para ver se alguém o libertava. Nunca o ouvi batendo palmas. Acredito que as correntes no túmulo era alguma crendice do povo. Mas o que relatarei nessas poucas páginas não é algo que aconteceu com um amigo de um amigo meu, e sim algo que aconteceu comigo. Eu tinha apenas 11 anos e minha vida se resumia em acordar cedo para ir à escola e ajudar meus pais na roça. Num certo dia, eu estava voltando da escola com 2 amigos e uma amiga, quando encontramos uma cigana dormindo embaixo de uma árvore.
Fátima olhou para a velha deitada, virou de costas para a rua e de frente para a gente. Continuando andando, perguntou: sabia que os ciganos são os maiores ladrões do mundo? Quem te disse isso? Eu perguntei meio incrédulo. Minha mãe me disse, respondeu ela, fazendo todos nós pararmos de frente para a cigana. Ela me contou que quando ela tinha minha idade, uma cigana foi até a casa dela e pediu um copo de água. E quando ela foi buscar a água, a cigana levou uns pertences dela. Que pertences? Quis saber Vandinho. Não sei. Isso ela nunca falou, respondeu Fátima, abaixando a cabeça. Minha avó conta que eles também são bruxos, sussurrou Ivo, o caçula do nosso grupo que tinha apenas 10 anos. Lembro que eu olhei fixamente para todos eles e falei: bruxos não existem. Ciganos é apenas um povo que vive andando por aí. São bruxos sim, uai, disse Fátima. Daqui a pouco você vai me dizer que acredita no lobo mau, disse sorrindo para ela. Vou provar para vocês que essa história de bruxos é pura invenção dos antigos, eu disse enquanto andava até a velha cigana. Quando me aproximei, notei que ela dormia abraçada com um quadro. Agachei-me para ver melhor. No quadro tinha a figura de um velho careca de terno, andando descalço numa estradinha de terra. O homem possuía um olhar vazio e olhos esbugalhados. A figura era tão bem feita que eu podia ver as manchas no rosto do velho. Bem devagar comecei a puxar o quadro dos braços da velha. O que vai fazer? Perguntou Fátima. Lembro de ter me virado para ela e ter dito: vou roubar de ladrão. Isso não dá 100 anos de perdão? Quando consegui pegar o quadro, a velha acordou. Saí em disparada na direção dos meus amigos. A velha tentou correr atrás da gente, mas não aguentou nem 20 metros. De longe podíamos ouvir os xingamentos dela. Não entendíamos o que ela dizia. Era uma língua estranha, mas tenho certeza que não era nada do tipo meninos malcriados. O que vai fazer com esse trem, Carlos? Perguntou-me Ivo. Vou colocar na parede do meu quarto de recordação, respondi. Não teme a maldição que pode cair sobre você? Perguntou Vandinho. Não tenho essas crendices. Cheguei em casa e coloquei o quadro na parede, em frente à minha cama. Depois fui à cozinha, preparei minha comida para em seguida partir para a roça ajudar meus pais. Voltávamos da roça às 17 horas, como eu já disse antes. Morávamos no campo. Na época nem eletricidade existia na nossa cidade. Chegava dentro de casa e já estava escuro. Sempre ia para o meu quarto com uma vela para iluminar meu caminho e para que eu pudesse ler alguma coisa antes de dormir. Acordei no meio da madrugada com barulhos de passos no meu quarto. Parecia que havia alguém correndo de um lado para o outro. Levantei-me e acendi uma vela. Como eu esperava, não havia ninguém. Deitei, e em menos de 2 minutos já estava dormindo novamente. No dia seguinte, esqueci completamente do acontecido. Depois da aula, enquanto eu voltava para casa, absorto em meus pensamentos, tive a sensação de estar sendo seguido. Parei e me virei para trás, mas aparentemente só tinha eu na estrada. Continuei meu caminho, a sensação de estar sendo seguido cresceu. O mato na parte lateral da estrada começou a se mexer, como se houvesse alguém correndo em minha direção. Como eu disse, nunca fui um cara supersticioso, mas também nunca fui burro. Corri, e corri muito. A coisa também aumentou seus passos. Matos eram derrubados com uma velocidade absurda. Incrível. Até as poucas placas de sinalização que ficavam no acostamento foram derrubadas. Olhei em frente e vi um velho que vinha caminhando em minha direção. Parei atônito. Era o velho do quadro. Tentei voltar, mas quando girei em meus calcanhares, reparei que atrás de mim só tinham sombras. Uma cobra jararaca, que estava no acostamento, foi sugada para a escuridão. Não tendo o que fazer, pedi ajuda a Deus. Me tira dessa, Senhor. Prometo ir todo domingo à missa. O homem se aproximava cada vez mais rápido. Seu olhar era insano. Ele cantava alguma canção triste que não me recordo da letra. Quando ele estava a apenas 5 metros de mim, a primeira coisa que eu reparei foram os pés dele. Eram peludos, suas unhas imundas, e possuía 7 dedos em cada pé. Tarde, jovem, disse o velho, sorrindo. Tarde, respondi gaguejando. O que faz um garoto tão moço andando sozinho por essas bandas? Tô voltando da escola, respondi levantando a cabeça para olhar no rosto dele. Os olhos dele possuíam um brilho amarelo. O que no quadro pareciam ser manchas no rosto, pessoalmente mais parecia com escamas de peixe. Ele fedia, seu cheiro lembrava enxofre. Você parece assustado, menino. Viu algum tipo de assombração? Perguntou-me, forçando um sotaque caipira. Não respondi nada, só olhava para ele. Estava prestes a perder o controle da minha bexiga.
Achei que você não acreditava em crendices do povo. Disse dando a gargalhada mais maldosa que eu já tinha ouvido. Seus olhos tinham assumido uma cor vermelha vivo. Sua pele estava ficando cada vez mais enrugada. E ele tinha um rabo. Era enorme. Quase arrastava no chão. Eu tinha certeza que aquilo não estava ali antes. Seus dentes mais pareciam dentes de tubarão. E ele fazia questão de amostrá-los. Que foi, Carlos? Achei que você era mais falante. Tenho que ir para casa. Vou ajudar meus pais. Respondi atropelando as palavras. Estou faminto, menino. Você só vai embora depois que eu matar minha fome. Disse isso, e logo em seguida tentou me segurar. Dei um pulo para o lado e comecei a gritar. Perdi o controle e urinei nas calças. As mãos dele eram apenas ossos. No lugar que antes eram seus olhos, existiam agora 2 grandes buracos vazios. Joguei meus livros nele e saí em disparada em direção à minha casa. Corri o caminho todo sem olhar para trás. Acordei gritando, chamando minha mãe. O que foi, filho? Teve um pesadelo? Perguntou ela, sentando ao meu lado na cama. Acho que sim. Respondi ainda meio sonolento. Seu café está na mesa. Não vá se atrasar para a aula, disse ela saindo do quarto. Fiquei um pouco sentado na cama, pensando no pesadelo e olhei para o quadro. Meu sangue gelou. Nas mãos do velho estavam os meus livros. O diploma. Desperdicei toda a minha juventude com farras. Estudei somente até a 8ª série, sempre pensei que escola não passava de uma perda de tempo. Só percebi o tamanho do meu erro quando engravidei uma namorada. Foram tempos difíceis, os pais dela não aceitaram muito bem. E eu não tinha ninguém nessa cidade, só tinha um jeito de consertar tudo, e era casando. Não foi um casamento no papel, tampouco tivemos uma festa, foi exatamente assim. Eu aluguei um sobradinho e ela saiu da casa dos pais para morar comigo. Eu trabalhava na feira nessa época. Vendia sedas piratas, não ganhava muito dinheiro, mas dava para sobreviver. Com o passar dos anos, tive outros empregos. Trabalhei de motoboy, garçom e pedreiro. Foi justamente quando eu era pedreiro que minha vida começou a mudar. Voltando de ônibus para casa, certo dia eu vi um anúncio escrito numa parede mais ou menos assim. Tenha seu 2º grau em apenas um mês. Telefone 235-6231. Falar com Cláudio Renato. Percebi que era uma chance de mudar de vida, peguei minha agenda e anotei tudo. No dia seguinte liguei. Depois de 5 chamadas, uma voz jovial de mulher me atendeu. Alô, gostaria de falar com Cláudio Renato. Respondi numa voz meio indecisa. Só um momento, respondeu a jovem, transferindo a ligação em seguida. Cláudio Renato, no que posso ajudá-lo? Me chamo Felipe. Eu li escrito numa parede que vocês oferecem diploma de 2º grau em um mês. Sim, respondeu numa voz que não expressava nenhuma emoção. Eu estou interessado. Como faço para ter o serviço de vocês? Tem papel e caneta perto de você? Tenho sim. Respondi levando a mão ao bolso da calça e puxando a caneta juntamente com um pedaço de papel amassado. Venha até o centro da cidade. Rua Aparecido Filho. O número do nosso prédio é 50, 5º andar. Que horas? Perguntei. A sua escolha, respondeu ele, desligando o telefone. Fiquei um tempo apenas segurando o telefone e o observando, achei tudo muito estranho. Mas sabia como seria o esquema do diploma. Na certa, ele me cobraria uma certa quantia e me entregaria o diploma. Não seria necessário mais nada. Talvez eu já sairia de lá graduado. No dia seguinte, peguei uma dispensa do serviço e fui até o endereço. Cheguei lá por volta das 10 da manhã. Peguei o elevador e me dirigi para o 5º andar. Assim que a porta se abriu, uma moça alta de cabelos castanhos claros e olhos cor de mel me recebeu com um enorme sorriso. Olá, você deve ser o Felipe, disse ela. Sim, como você sabe que sou eu? Ou melhor, como sabe a hora que eu chegaria? Perguntei assustado. Ela me olhou por alguns segundos, tempo suficiente para me dar vontade de me virar e sair daquele lugar. E quando estava decidido a ir embora, ela respondeu. Sabemos de tudo. Venha, o Dr. Cláudio está esperando você. Segui ela em silêncio por todo o corredor. Caminhamos em direção a uma porta toda de vidro, onde não havia nada escrito. Entramos e ela pediu que eu esperasse na recepção, que ela avisaria ao doutor que eu já estava ali. 1 minuto depois, ela reapareceu, me mandando entrar na sala dele. Era uma sala que possuía as paredes todas brancas. Não havia decoração nenhuma. Tinha apenas uma mesa, 2 cadeiras e um computador.
Cláudio Renato me fitava através dos seus óculos quando entrei. Sente, disse ele para mim enquanto levantava da sua cadeira para apertar minha mão. Apertei a mão dele e me sentei. Ele aparentava estar na casa dos 40 anos, tinha cabelos grisalhos e cavanhaque, era bastante alto. Acredito que deveria ter um pouco mais de 2 metros. Então o senhor quer um diploma? Perguntou ele. Sim, quero uma chance de dar uma vida melhor para minha esposa e para meus filhos. Todos querem, respondeu ele. Não me sentia à vontade naquela sala, eu estava tremendo. A princípio achei que tremia de nervosismo, mas a cada minuto que fitava aquele homem, a sensação de insegurança crescia. Só precisa assinar esse documento, disse ele me passando uma folha. Queria acabar logo com aquilo, assinei rapidamente sem ler nenhuma linha. Nosso esquema aqui é o seguinte, te daremos matérias diárias para seu estudo. No final do dia você terá que fazer uma prova, mostrando que assimilou tudo o que foi visto. Notas abaixo de 7 são consideradas notas baixas. Eu achava que o senhor apenas vendia esses diplomas. Respondi cada vez ficando mais nervoso. E por que eu faria isso? Você não quer aprender? As apostilas que serão entregues a você são as melhores de todo o mundo. Não tem como ter dúvidas se for um estudante esforçado. A prova o senhor realizará na sua própria casa, só peço que não cole, porque estaremos de olho. Colar resulta num castigo. E como eu entrego essas provas diárias? Perguntei. Não será preciso, nós saberemos. O senhor já está liberado, pegue seu material de estudo com Elaine na saída. Não tenho que pagar nada? Ele deu uma gargalhada alta e respondeu. Se for um bom aluno, não. Engoli minha saliva e fui em direção à porta. Sair daquela sala me provocou um grande alívio. Elaine me aguardava na recepção. Assim que me aproximei, ela me deu uma pasta e disse: aqui está todo o material que precisa para ser um estudante brilhante. Boa sorte, estaremos de olho. Enquanto dizia estaremos de olho, ela deu a piscada mais maléfica que eu já tinha visto. Saí daquele lugar o mais rápido que minhas pernas aguentavam. Cheguei em casa, mas nem olhei o material de estudos. Fiquei o dia todo vendo TV, aproveitando meu dia de folga. No dia seguinte, trabalhava tranquilamente quando o encarregado da obra me chamou, dizendo que tinha um telefonema para mim. Quando atendi, a mesma voz feminina do dia anterior disse: sendo um estudante preguiçoso no primeiro dia? Escute, moça, não tenho tempo para essas coisas, estou fora dessa. O senhor assinou o contrato, respondeu calmamente Elaine. Sim, mas estou cancelando. O contrato não pode ser cancelado. O senhor não leu? Tenho que desligar, moça. Vou voltar para o meu serviço. O primeiro castigo por sua falta de obediência será aplicado até o final do dia. Um amigo seu pagará pelos seus atos. Disse calmamente ela antes de desligar o telefone na minha cara. Voltei ao meu trabalho e, com o passar do dia, esqueci a ameaça dela. Por volta das 4 da tarde, eu estava pronto para descer do andaime com um amigo, quando, sem explicação nenhuma, uma das cordas arrebentou, provocando a queda do meu companheiro de trabalho. Desci rapidamente quando cheguei até o corpo no chão. Já havia por ali umas 15 pessoas. Ele estava morto. Lembrei da ameaça da Elaine e fiquei assustado. Quando me afastei da multidão procurando o ar puro que meus pulmões pediam, avistei Elaine do outro lado da rua. Ela sorria para mim. E antes de desaparecer entre os carros que passavam, deu novamente aquela piscada maléfica. Cheguei em casa arrasado. Minha esposa perguntou o que tinha acontecido. Contei para ela sobre o acidente, mas nada disse sobre a Elaine. Quando estava me dirigindo ao banheiro, ela me chamou. O que foi? Perguntei. Teve um homem aqui mais cedo. Deixou essa carta para você. Meu sangue gelou. Peguei a carta da mão dela e a levei comigo ao banheiro. Abaixei a tampa do vaso, sentei-me e vi o que estava escrito. Que amanhã não tenhamos mais vítimas. Assinado, Cláudio Renato. Saí do banheiro rapidamente e peguei o material de estudo. Realmente as apostilas possuíam uma forma de descrição incrível. O problema era que à medida que eu estudava, o sono batia. Tentava me manter acordado, levantava do sofá, jogava água no rosto, tomava café. Não estava adiantando, o sono estava sendo mais forte. Resolvi pegar a prova que estava separada em um dos envelopes e copiar as respostas da apostila. Não teria como eles saberem. Tudo não passava de um jogo psicológico. Acabei em 20 minutos, tinha certeza que tinha ido bem. Fui para a cama e adormeci. Quando acordei no dia seguinte, minha esposa não estava mais na cama.
Fiquei um tempo deitado, imaginando que ela deveria estar no banheiro. Após 5 minutos, resolvi levantar da cama e procurá-la pela casa. Ela não estava. Olhei no relógio, que ainda marcava 6h15 da manhã. Dificilmente ela teria ido à padaria uma hora dessas. Sentei no sofá e fiquei pensando no que deveria ter acontecido. Foi quando o telefone tocou, cortando o silêncio absoluto que imperava na minha casa. Atendi rapidamente, acreditando que poderia ser ela. Alô. Bom dia, senhor Felipe. Era Cláudio Renato no outro lado da linha. Meu coração havia disparado, minhas mãos tremiam, era difícil continuar segurando o telefone. O senhor tem sido um mau aluno, senhor Felipe. Colou na prova de ontem. Avisei que nada foge das nossas vistas. Eu estava cansado, não estava conseguindo me concentrar. Você nos procurou porque queria mudar de vida e já pensa em desistir na primeira oportunidade? Que tipo de homem é você? Eu só quero ficar em paz. Por favor, vamos esquecer isso. Não será possível. O senhor tem meia hora para estar aqui na sede. Sua esposa está aqui lhe aguardando. O que você fez a ela? Gritei ao telefone, mas ele não chegou a ouvir. Desligou na minha cara. Quando cheguei ao prédio, Elaine me recebeu com um largo sorriso no rosto. Tudo bem? Perguntou ela. Onde está minha esposa? Está te aguardando na outra sala. Apontou o dedo na direção do escritório de Cláudio Renato. Entrei sem bater na porta e me deparei com uma cena horrível. Minha esposa estava com os olhos vendados. Cláudio segurava animadamente uma faca de açougueiro atrás dela. Fiquei tão impressionado com a cena que não reparei no pitbull que estava no lado esquerdo da sala. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o cão pulou sobre o meu peito, me derrubando no chão. Fiquei ali, com aquele animal babando sobre o meu rosto. Ele me imobilizou de tal forma que meu único campo de visão era a minha esposa. Não tema, ele não vai fazer nada a você, disse Cláudio, segurando uma das mãos de minha esposa, que chorava baixinho. Eu te falei, camarada, que se não fosse um bom aluno haveria punições. Espero que depois dessa você leve seus estudos a sério. Levou a mão que segurava a faca até a altura de sua cabeça e desceu formando um arco perfeito de encontro à mão direita de minha esposa, que urrava de dor. Chamou Elaine, que retirou minha esposa da sala. Ficamos apenas eu, Cláudio e o cachorro na sala. Espero que os castigos não tenham que continuar, disse ele saindo da sala, seguido pelo cachorro. Levantei-me e fui até a recepção, onde não encontrei ninguém. Assim que desci do prédio, meu celular tocou. Era Elaine. Sua esposa está sendo tratada pelos médicos. Ficará bem. Posso adiantar que o próximo castigo será com seus filhos. E dessa vez não será apenas uma mão que vamos cortar. Aconselho o senhor a estudar. Fui para casa o mais rápido que podia, peguei as apostilas e estudei. Estudei mais aquele dia do que em toda a minha vida. Na hora da prova estava nervoso, mas fui ficando calmo à medida que ia respondendo às perguntas. Assim que acabei a prova e me deitei, naquela noite demorei a pegar no sono. Acordei no dia seguinte e minha esposa estava ao meu lado. Quando acordou, ela não entendia o que tinha acontecido. Não entendia como foi parar naquela sala e como tinha voltado ao quarto. Só sabia que não tinha sido um sonho porque havia perdido uma mão. No decorrer do dia, estudei bastante. Descobri que minha nota tinha sido 7. E à medida que os dias passavam, minhas notas iam aumentando. Minhas últimas 2 semanas não houve uma nota mais baixa do que 9,95. No fim do mês, recebi meu diploma pelo correio. Com o conhecimento que adquiri, resolvi tentar a sorte em um concurso público. Fiz a prova da Polícia Rodoviária Federal e consegui a 5ª colocação. Hoje em dia agradeço muito a ajuda que eu tive. Não sei quem era aquele homem, não sei nem se de fato era um homem. O que importa é que, apesar de tudo, me fez subir na vida, me possibilitando dar uma vida justa à minha esposa e meus filhos. Nos mudamos há 2 semanas para uma casa na praia. Ontem à noite, durante uma conversa com o jardineiro que nos presta serviço, ele me confessou que queria poder voltar no tempo para ter estudado mais. Virei-me para ele e ofereci o seguinte bilhete. Tenha seu 2º grau em apenas 1 mês. Telefone 235-6231. Falar com Cláudio Renato. Histórias da meia-noite. Essa aconteceu lá pro interiorzão do Paraná. Preto velho, sentado num banco de madeira à beira de uma fogueira já quase só na brasa, arrumava a paia de seu cachimbo. A netaiada mais os poucos vizinhos
também estavam sentados em derredor da fogueira. Um grande bule de café fumegava, encostado no braseiro, enquanto algumas batatas doces estavam mergulhadas na brasa para deleite de todos. A lua estava cheia e as estrelas cintilavam num céu negro. De vez em quando, ouvia-se o piar de uma coruja, o mugido de um boi e o coachar de um sapo. Vô, conta uma história de medo para nós? Oi, menino, não é bom ficar contando causos de medo, não. Numa noite dessa pode até aparecer o Cramunhão em pessoa. Vixe Maria, Nossa Senhora, exclamou Dona Clementina. Então se é melhor deixar isso para lá. Mas eu vou contar, já que os meninos querem ouvir. Eba! Exclamaram as crianças. Preto Velho arregalou os olhos como se estivesse olhando para lugar nenhum. Fez um suspense baforando a fumaça de seu cachimbo e começou. A história era mais ou menos assim. Há muito, muito tempo atrás vivia por aquelas bandas uma família de 4 pessoas. O pai, finado Severino. A mãe, finada Zefinha. O filho, finado Moacir. E a filha Juliana. Mas esta eles não sabiam se era finada ou não. Porque nunca mais ninguém tinha ouvido falar dela, coitada. Nossa, vô, o que aconteceu com a moça? Dizem que era uma formosura de moça, e por causa disso vivia se gabando. Dispensava todos os pretendentes e dizia que só se casaria com um moço rico, loiro, alto e de olhos azuis. Ela ficava sempre na janela, esperando que o tal pretendente passasse por ali. Dia após dia, dali ela não arredava pé. Os moços da cidade, coitados, morriam de amores por ela, mas ela nem ligava e dizia sempre a mesma coisa. Só caso se for um moço loiro, alto, rico e de olhos azuis. Um dia já de tardezinha, quase anoitecendo, ela viu aproximar-se a carruagem mais bela que ela já tinha visto. A carruagem parou de frente com o portão da casa dela e desceu um lindo moço loiro, alto, rico e de olhos azuis. Ele se aproximou e pediu um copo de água. Ela prontamente o serviu. Ele disse que havia comprado um belo castelo perto dali e que estava indo para lá ver se tudo estava certo. Disse, porém, que ao vê-la, admirou por demais sua beleza e encanto e que gostaria de conhecê-la melhor. A moça ficou muito feliz e convidou-o a entrar na casa dela. Pai, mãe e irmão, venham conhecer uma pessoa que acabou de chegar na vila. Vieram todos e ficaram encantados com os bons modos do rapaz que dizia chamar-se Lúcio. Logo o rapaz manifestou seu desejo de namorar com aquela moça. Todos ficaram felizes, pois o rapaz era exatamente como a moça sempre sonhara. Todos os dias, naquele mesmo horário, ao cair da noite, aquele belo rapaz ia visitar sua noiva. Um dia ela pediu: gostaria tanto de conhecer seu castelo, Lúcio. Não, querida, é surpresa para depois do casamento. Já mandei vir da Europa os melhores decoradores para deixar meu castelo do jeito que você quiser. No dia do casamento, o noivo pediu que se celebrasse a cerimônia ao ar livre, pois queria, dizia ele, ter o céu por testemunha daquele amor. O casamento foi o dia mais feliz da vida de Juliana. Ao término da festa, cada qual voltou para sua casa, e Juliana entrou na rica carruagem que a conduziria até seu castelo, com seu mais belo, alto, de olhos azuis e rico noivo. Seguia feliz e, ao longe, em meio à neblina da noite, vislumbrou a silhueta de seu castelo. Chegaram e os grandes portões de grossa madeira se abriram. Lacaios vieram recebê-los sobre aplausos. Lúcio pegou-a no colo e subiu com ela as escadarias, iluminados por lindos candelabros até o quarto. A cama era enorme, toda coberta de rendas. Lúcio a colocou na cama e a luz bruxuleante do candelabro tornava o ambiente propício para uma bela noite de amor. De repente ela sentiu um forte cheiro de enxofre e, pasmada, viu seu noivo transformar-se no mais horripilante demônio. Tinha chifres, era vermelho, possuía um enorme rabo com uma espécie de triângulo na ponta e patas de bode. A bela cama transformou-se num chiqueiro cheio de lodo. Desesperada, ela levantou-se e saiu correndo. O demônio ainda a puxou pelo vestido branco, rasgando-o. Volte aqui, agora você me pertence, é minha mulher, dizia ele com voz escabrosa e grossa. Juliana correu muito, e por todos os lados via os lacaios com caras demoníacas rindo dela. A moça viu um cavalo, não teve dúvidas. Montou e galopou velozmente até a casa de seus pais.
Esbaforida contava com palavras atropeladas o que tinha acontecido. Mas antes dela terminar de contar, viram a carruagem de Lúcio parar em frente à casa de seus pais. Desculpe, seu Severino, dizia ele com sarcasmo que só Juliana sentia. Mas vim buscar minha mulher. Afinal, eu me casei com ela. Uma mulher não pode abandonar o marido. Não sei o que deu nela. De repente saiu correndo feito doida. Fiquei preocupado. Sorria cinicamente. Ela é meio destrambelhada mesmo. Começou a dizer, sem mais nem menos, que eu era o diabo, imagine. Vamos, Juliana. Agora você me pertence. Não, pai, não deixe ele me levar. Filha, ele tem razão, você agora é a esposa dele e vocês têm que viver juntos até o fim. Não, pai, gritava ela enquanto era puxada por Lúcifer até a carruagem. Os pais ficaram sem entender, mas nada podiam fazer, pois naquele tempo, quando a moça casava, devia obediência ao marido. A carruagem sumiu na escuridão da noite, e até hoje nunca mais ninguém soube da pobre Juliana. Cruzes, que história mais feia. Mas é a mais pura verdade. Dizem que de vez em quando, alguém ainda vê uma noiva toda esfarrapada galopando por aí, gritando estridentemente. Todos em volta daquela fogueira fizeram o sinal da cruz e trataram de partir para casa rapidinho antes que aparecesse a tal noiva do demo. E com o pensamento de nunca serem orgulhosos, como Juliana. A canção. Para Nayara, a vida nunca foi das mais fáceis. Com a mãe doente e o pai bêbado, ela tomava conta da casa. Mas uma coisa era admirável na menina de apenas 10 anos. Seus sonhos. Nayara não sonhava com vida melhor ou muito dinheiro. Ela apenas sonhava em sair dali, para qualquer lugar. Um dia, passando por uma loja de TV, Nayara viu um documentário sobre lobos e suas vidas de eterna migração. Seus pequenos olhinhos se fascinaram com tais cenas e explicações. Desde então, sua atenção era voltada apenas para os bichos, tanto que arranjou um trabalho em um circo que chegara, apenas para ficar perto dos 7 lobos que ali estavam. As feras metiam medo a todos, mas Nayara considerava a cada um deles um irmão. Alimentava, trocava água, escovava o pelo sedoso. Os lobos pareciam nem se importar com a presença da pequena garota morena no meio deles. Os tratadores se espantavam com a facilidade da menina de amaciar tais bestas, apenas com poucos carinhos e ganidos baixinhos. Nayara parecia se comunicar com os animais. Um dia, porém, ela não foi ao trabalho, e esse dia se estendeu a 1 semana, e essa semana a 1 mês. Os lobos já não mais comiam nem faziam direito os truques que lhes eram ensinados. Os tratadores se preocuparam, mas tinham outras coisas a fazer. Então, numa noite, Nayara voltou, suja, esfarrapada, magra e machucada. Sua mãe havia morrido, e num assomo de raiva, o pai tinha lhe batido e trancado em casa. Essa noite ela conseguira fugir e fora para o único lugar que se sentia em paz. Passando o corpinho pequeno e magro entre as barras da jaula dos lobos, ela deitou entre eles que a lamberam e de tudo fizeram para animá-la. Mas os ferimentos de Nayara tinham inflamado, e a falta de comida só lhe fez definhar mais rápido. Usando as últimas forças do corpinho delicado, Nayara abriu a porta da jaula, libertando seus amados lobos. Ela então deitou no chão frio. Uma lágrima correu pelos olhinhos que se fecharam para sempre. Os lobos se aproximaram. A lua estava cheia e todos uivaram. Um uivo dolorido e cheio de desejos. Uma canção da eternidade. Logo, o corpo de Nayara foi mudando, de mãos a patas, de pele a pelos e de dentes a presas. Ela agora era um dos seus amados. Então seus olhos abriram, não castanhos, e sim vermelhos e brilhantes como os das criaturas da noite. Abelardo, o pai de Nayara, estava bebendo e xingando a fuga da filha, quando ouviu a porta ser arrombada. Se levantou assustado diante da criatura mais terrível que já vira em toda a sua vida. O lobo, que andava de 2 patas, era imenso, com pelo branco e os olhos vermelhos mais humanos que se podia ter. Aqueles olhos foram as últimas coisas que Abelardo viu, antes de seu corpo ser estraçalhado pela fera, que o devorou inteiro. O dia amanheceu, e a cidade ganhou um novo desaparecido, e a matilha, um novo lobo.